Estamos de volta com a Atualize e eu encerrei o último bloco com uma pergunta que eu tenho certeza que você quer saber a resposta. Existem alguns alimentos que são mais propícios a desenvolver doenças como câncer do que outros? Existe, né? E aí, como a gente estava abordando isso no bloco anterior, está muito relacionado, não é o alimento em si. Quando a gente fala de alimento in natura, poucos desses alimentos in natura vão ser carcinogênicos ou ter um risco maior de desenvolver câncer. Mas muitos dos produtos industrializados, principalmente os ultraprocessados, que levam muito, que a gente chama de xenobióticos, né? Às vezes um excesso de aditivo químico, excesso de edulcorantes ou de corantes. Esses são os vilões para carcinogênese. Excesso de alimentos com muito agrotóxicos, praguicidas de uma maneira geral, né? Então, assim, priorizar o consumo dos alimentos mais orgânicos. Não é uma coisa que é acessível para todo mundo, o custo ainda é caro, a diversidade, principalmente para cidades um pouco menores, como a nossa, que é uma cidade grande, mas a gente tem dificuldade, né, em hortas orgânicas em campos, e se você vai num supermercado maior, você vê um ou outro produto, mas não tem um leque de opção muito grande. E isso já contribuiria muito para minimizar esses riscos, como, por exemplo, também alguns aditivos que são utilizados em carnes processadas, em alimentos enlatados, como os nitritos. Então, assim, está muito mais nesses alimentos que são mais processados, que vão levar aditivos. O risco está mais nisso do que no alimento in natura em si. Eu não saberia te dizer um alimento que seria carcinogênico se esse alimento for in natura. E é o que a gente sempre propõe para o paciente, consumir mais alimento, né, e menos produto alimentício, principalmente se esse produto alimentício é um produto ultraprocessado. É descascar mais o alimento e desembalar menos o alimento. Vamos mais à feira, vamos menos ao supermercado. Então, é ter essa ideia de quanto mais in natura, os alimentos in natura têm a sua são funcionais, né? Tem a sua função específica ali de anti-inflamatório, de antioxidante, de imunomodulador. Então, é nessa pegada que a gente tenta fazer essa conscientização. Alimento em si, mas existe sim. Por exemplo, as carnes processadas, está muito relacionado a tumores de colo, né, de estômago. O excesso do álcool também está relacionado a vários tipos de tumores. Os alimentos que são muito ricos em corantes também estão relacionados. O excesso de alimentos muito refinados, como excesso de açúcar, excesso de farinhas refinadas, que vão gerar obesidade, e a obesidade é um desencadeador de vários tipos de tumores. O alimento, quanto mais limpo no sentido de não passar por uma indústria, quanto melhor, minimamente, né, processado, né, podendo ser in natura, ou que passe por um processo onde você não tem essa necessidade de colocar muito aditivo para estabilizar, para manter cor, para manter odor, né, para dar sabor. E é isso aí que a gente tenta excluir de ser uma rotina na nossa alimentação. Está nos alimentos enlatados, nos congelados de uma maneira geral, nas carnes processadas, defumadas, embutidas. Esse é o rol. Agnes, quando a gente fala em qualidade de vida, a gente logo pensa em alimentação e atividade física. Existem uma série de males que o sedentarismo vem gerando na vida das pessoas, né? Eu queria falar um pouquinho sobre isso. Quando lá no nosso serviço, né, e quando a gente vê o câncer, a questão, muitas vezes as pessoas falam do fisioterapeuta, achando que ele vai atuar só ali num quadro especificamente. É claro que tem a sua função primordial nesse período do tratamento, porque devido ao tratamento, muitas das vezes o paciente evolui com alguma complicação, principalmente falando-se de câncer de mama, no arco de movimento do braço, né? Então, você ter a função do braço, o paciente perde a função do braço, você fazer essa recuperação, essa orientação dos cuidados que o paciente tem que ter, visto que alguns tipos de tratamento podem evoluir com certas complicações, como, por exemplo, linfedema. E aí, buscando isso tudo, tem a importância da atividade física, né, do se movimentar, como a gente vinha falando anteriormente. E o que acontece? Eu costumo dizer que, como nós, fisioterapeutas, estamos ali normalmente em torno de 40 minutos a 50 minutos com o seu paciente, então a gente toca.
E nesse momento que a gente toca no paciente, que a gente evolui com exercícios com o paciente, existe assim muito como a gente plantar a sementinha da atividade física, com pequenas mudanças de hábito. A gente estava falando do controle remoto, do carro. Então, assim, é realmente pequenas mudanças comportamentais. Não adianta muitas vezes você pedir para o paciente, falar assim, não, você tem que entrar para a academia hoje, você tem que malhar a partir de hoje. Não é assim que funciona. O que funciona é você, paciente é gradativo. Muitas vezes o paciente vai mudando a alimentação e aí você vai falando, vamos subir escada, vamos descer escada, vamos andar de bicicleta. Eu não sou campista, mas Campos é uma cidade que as pessoas andam muito de bicicleta, então a gente estimula isso para o paciente fazer. É claro que quando há liberação médica, né, muitas vezes no período da quimioterapia, o paciente não pode fazer certas atividades físicas aeróbicas, principalmente, mas há condições de a gente fazer muita coisa assim. E lá no nosso serviço nós formamos, né, nós temos o grupo de apoio também num suporte de atividade física, onde a gente já introduz um pouco do Pilates para o paciente ir tomando essa noção corporal e vamos orientando os pacientes, porque é sabidamente que o câncer ele pode ser, né, um dos fatores de risco que a gente pode eliminar é a obesidade, é realizar atividade física. E o mais importante, depois que o paciente chega no serviço e tem o diagnóstico de câncer, muito desses cânceres, muito desses tumores ou muito da metástase, a gente pode diminuir cerca de 30% da evolução da metástase com atividade física, com mudança de hábitos. Porque se você faz atividade física, você perde peso ou você controla o seu peso, você também muda outras formas, né? Através da obesidade e alimentação, você acaba mudando os fatores de risco para metástase mesmo. Olha, uma melhoria de qualidade de vida atua diretamente na melhoria de como a gente lida, como você falou anteriormente, em como você leva a vida. Né? A alimentação e atividade física tem influência direta nisso aí? Nossa, uma grande influência. Hoje, inclusive, a gente diz isso no consultório, né? Quando o paciente chega, seja com a maioria de quadros, desde um quadro de ansiedade até um quadro de depressão, a gente fala que é uma tríade. Então, eu vou cuidar do meu emocional sim, então eu vou ao psicólogo, ok, mas eu preciso me alimentar bem, eu preciso me exercitar. E às vezes eu falo assim para o meu paciente, olha, são 10 minutinhos. Ai, mas eu não gosto de me mexer. Eu falo, é remédio. Você não vai me ver? Você vai andar 10 minutos. E é muito difícil às vezes. Né? Mas e aí quando eu me mexo, eu começo a suar, eu vou produzir coisas legais, meu cérebro vai fazer as conexões mais rápidas, né? Eu vou produzir hormônios que me causam bem-estar, e aí fica mais fácil para que o tratamento funcione melhor. Diminui a ansiedade também, né? Diminui muito o número de ansiedade que os pacientes reclamam, né? Aí come mais, né? Então a gente fala assim, então, no momento que você está mais ansioso, procura fazer uma atividade, né? Então, assim, porque se a gente ficar ansiosa, se o paciente tem a tendência de comer, ele vai comer tudo que não pode. Então, a gente tem que trabalhar muito isso. Então, a equipe tem que ir junta. Quantas vezes eu peço para o paciente voltar para Ana Carolina, para a Agnes, para mostrar que precisa de tudo isso. Como vocês estavam falando da nutrição antes, é importante que o paciente saiba que essa alimentação hoje é para a vida toda. Acabou o tratamento, e aí, eu posso comer um bombom, posso comer a pizza. Um dos prazeres da vida é comer, né? Mas a gente tem que saber dosar. Às vezes, a gente sabe que a gente não, né, Ana Carolina não libera um chocolate, uma pizza, porque uma coisa é pequeno para mim, mas para outra pessoa eu não sei o quanto ele está fazendo uso disso, né? Equilíbrio, né? E até mesmo as comorbidades mesmo, né? Muitas vezes o paciente é diabético, é hipertenso, então tem a questão do câncer, mas tem as comorbidades que esse paciente tem. Então, assim, a gente tenta realmente ver o paciente de forma integral, né? E é o que eu falo, quando a gente toca, eu troco muito isso com Ludmila, e eu acho que a Ana Carolina também vê muito o encaminhamento meu, o paciente está com um quadro, eu vejo que o paciente começa a chorar na hora da fisioterapia, que aquilo nem sempre é só uma dor física, mas a gente percebe a dor emocional, eu já encaminho para a Ana Carolina. Quando eu vejo o paciente está voltando depois de um ano para reavaliar o membro superior do homolateral ao lado da cirurgia, que o paciente aumentou muito de peso, eu mando para a Ana Carolina. E fico em cima mesmo, e é engraçado porque é isso que eu falo, como a gente troca muito, né, conversa muito, na minha sala mesmo tem um espelho enorme, que o paciente se olha muito, as pessoas costumam falar assim, a gente acaba ficando viciado de vir aqui fazer a fisioterapia, porque é tão gostoso, não ver mais só como uma fisioterapia, né, mas ver um acolhimento.
E aí eu chego a ponto de falar assim, não, se não for para psicóloga, se não for nutricionista, não faz mais fisioterapia. É ordem, só volta o fisioterapeuta se fizer. Mas é assim, é puxão de orelha, é mostrar, é encaminhar, é conversar, interagir mesmo com a equipe, e isso é o mais importante em prol da paciente, né? E eu tenho percebido aqui, esse clima da equipe, esse incentivo que vocês passam para o paciente, que vocês passam para aquela pessoa que está passando por um momento complicado mesmo, eu acho que isso também faz toda a diferença, né? A confiança que o paciente desenvolve no trabalho de vocês, enquanto equipe de suporte. Eu acho que isso também deve fazer toda a diferença. A equipe falar a mesma linguagem, né? Não adianta eu falar uma coisa, aí Ana Carolina, Agnes, Dr. Gustavo, cada um falar. Então, a gente precisa ter essa coesão, a linguagem, de fácil acesso também, né? Porque se a gente falar de uma maneira muito difícil, dependendo do paciente, não vai entender, né? Então, a gente precisa um pouco da área de Ana Carolina, perguntar o que ele entendeu, e a gente também, enquanto psicólogo, também ajudar a realizar isso, assim como ela, como a Agnes e os médicos que encaminham para a psicologia, e o paciente não entende por que foi encaminhado. Então, a gente precisa... Nesse sentido, Ludmila, eu costumo dizer assim, porque acaba que psicólogo, às vezes, eles têm muita resistência, né? Não, mas eu não estou tendo problema nenhum, não quero ir a psicólogo. Eu falo assim, tem tanta gente que não tem psicólogo, não tem nutricionista no serviço, tem tanto serviço aí que não tem, o que nós temos aqui. Então, aproveite, use e abuse da gente, né? Então, tem psicólogo, tem serviço social, tem nutricionista, então aproveite e use e abuse realmente da gente. Questione, não, mas eu ouvi que a colega está fazendo, por que eu não estou fazendo, né? Ou por que nesse momento eu não estou fazendo, mas em outro momento eu vou ser visto por um colega da equipe. Eu sempre recomendo, informe-se, use e abuse da gente, porque tem muito serviço que não tem. Então, a gente tem que aproveitar que lá no nosso tem, né? Tem que usar as jus do serviço. Com certeza. Quanta informação valiosa no programa de hoje, né? A gente vai para o intervalo rapidinho, só o tempo de você levantar do sofá, andar um pouquinho, né? Vamos dar uns passinhos até a cozinha, tomar uma água e você volta, que a gente também já volta.